História do Estádio Lumpini. O Estádio de Lumpini abriu suas portas em 8 de dezembro de 1956. Sua construção foi longa, porque nos primeiros anos, o estádio não tinha teto. Ele estava cercado por uma entrada principal, que levava diretamente à arena por uma escada estreita. No início dos anos 60, o estádio está praticamente terminado. Ele pode receber 6.000 pessoas. Tornou-se o maior estádio de boxe do país. Várias lojas de equipamentos de Muay Thai foram construídas perto do estádio, a mais conhecida, e a loja da Twins. As fotos dos campeões classificados por categorias são publicadas na entrada do estádio. Estrangeiros pagam um preço mais alto do que os tailandeses para entrar no Lumpini. A pesagem é feita às 6 horas no dia da luta, e os lutadores nem sempre têm exatamente o mesmo peso. Os lutadores colocavam a sua bandagem e passavam óleo no corpo, e se preparavam para a luta no mesmo local. O corner do ringue e aonde ficar os lutadores, treinadores e familiares para acompanhar a luta. O lugar onde era reservado para tirar foto dos antigos campeões. O cinturão de Lumpini e sonho de lutadores de Muay Thai de todo o mundo. O primeiro grande campeão do Lumpini foi o lendário Opdej Sitirunki, tendo conquistado o cinturão de Raja. Conquistou o cinturão do Lumpini em 1964, ao derrotar Dejrit Nitianutit por nocaute. O lendário Opdej Sitirun veio a falecer em 4 de abril de 2013 aos 71 anos. Pundipad Noi Waraut vulgo o Pé Dourado está classificado entre os 10 melhores lutadores de todos os tempos que lutaram no Lumpini. Entre os campeões da década de 80 destaca-se o Samat Payakaroon vulgo Tigre. Esta é o campeão de Lumpini mais conhecido no mundo todo, e no Muay Thai. Entre os campeões da década de 90 destaca-se Wang Chanoi Sorpalang Chai, conhecido como Homem Maravilha. Ele era o terror dos rings dos anos 90. Entre os campeões da década de 2000 destaca-se Sain Chai Sor King Star, conhecido como super classificado. Este um lutador fenomenal, que só vemos de 20 em 20 anos. Entre os campeões do ano de 2010 destaca-se Petishibo Shofagrope, conhecido como o jovem assassino do Rio Kong. Ele é o lutador com mais títulos no ano de 2010. Ao todo ele conquistou 14 cinturões do Lumpini. A história do estádio Lumpini ainda não foi gloriosa. Ele ainda teve um período sangrento, especialmente nos anos 80, quando ele teve vários assassinatos com arma de fogo dentro do estádio. A maior tragédia foi em 4 de março de 1988 com o assassinato do promotor Chaiwat Palang Atanakit, Gnou Apalang, dono do famoso acampamento Apalang. A noite foi organizada pelo promotor Songchai Ratanazuban, e durante a luta de estrelas entre Chamopet Apalang, melhor lutador do ano 1985, e Langsuan Payutapun, melhor lutador do ano 1987. Na quarta rodada, tiros foram disparados perto do ringue. Teve várias mortes e muitas pessoas feridas no público, além de muitos empurrões. Um espectador francês foi ferido gravemente e levado para o hospital. As pessoas fugiram, deixando os cadáveres das vítimas. Foi um pânico generalizado. O promotor Songchai Ratanazuban, presente nesta noite, teve que subir nas grades do estádio para não morrer. É por isso que os detectores de metais foram instalados na entrada do estádio, para detectar pessoas com armas de fogo. O estádio de Lumpini sempre foi administrado pelo Exército, contrariamente ao estádio de Ratchathani, que pertence à Força Policial Nacional. 22 oficiais do Exército Real Tailandês se sucederam um ao outro no posto de diretor do estádio de Lumpini, de 1957 a 2015. A maioria permaneceu neste cargo aproximadamente em 3 anos. O primeiro diretor do estádio Lumpini foi o coronel Herbie Seangrit, que ocupou o cargo de diretor entre 1957 e 1961, e o último diretor foi o general Kazembe Janiratisai, que assumiu o cargo de diretor do Lumpini em outubro de 2015.
e depois pelo general Supanuti Kaiurne de outubro de 2017 a outubro de 2018 e por general Shawapojo Ishiroen até a data atual. E os promotores foram muitos desde a criação do estádio. Os mais renomados foram Cleisor Taniku e Songchai Ratanazuban. O Cleisor Taniku reinou sobre a promoção das lutas em Lumpini durante os anos 70 e o começo dos anos 80. Cleisor Taniku é um pouco considerado como o pai do Muay Thai, porque foi um dos primeiros e o promotor mais poderoso do país. Um promotor importante no Muay Thai, mas também no boxe, ele fez inúmeros eventos nestas duas disciplinas. Cleo Taniku foi um dos padrinhos mais importantes da máfia tailandesa. Ele foi executado em 5 de abril de 1991. Na Avenida Pinklao na Conchaise, para São Pram perto de Bangkok, seu carro com seu motorista e seus guarda-costas caiu em uma verdadeira emboscada. Os assassinos não deixaram nenhuma chance para os ocupantes do veículo. O carro estava crivado de balas e explodiu com um lançador de granadas M16. Cleisor Taniku recebeu cerca de 60 balas. Em 1983, Cleo Taniku organizou no estádio do Lumpini a luta da década entre ambas as lendas Samati e Dieselnoi, as maiores bolsas dos anos 80. Com 350 mil bates para Samati e 400 mil bates para Dieselnoi. Depois veio o excepcional promotor Songchai Ratanazuban, que se tornou o promotor número 1 do Lumpini durante mais de 20 anos, até o início do ano 2000. Songchai vai inovar a promoção das lutas sempre escolhendo partidas muito bem balanceadas entre lutadores da mesma força, as reuniões que vão rapidamente seduzir os aficionados do Muay Thai. Ele contribui assim para a evolução do Muay Thai em seu país através da organização de eventos de prestígio no estádio do Lumpini. O senhor Songchai Ratanazuban torna-se então o maior promotor da Tailândia e será apelidado de A Mão de Ouro, ou o promotor no cérebro do diamante. Songchai também foi um dos maiores promotores de organização no boxe. Ele subiu eventos fabulosos para o estádio de Lumpini, como o memorável campeonato mundial entre os dois terrores em boxe dos anos 80. Destruidor Kaosai Galaxy, 47 vitórias, 1 derrota. O Touro Kongtorani Payakaron, 12 vitórias, 2 derrotas. Nos anos 2000, o promotor mais influente do Lumpini foi Virat Washiraratana, apelidado de Tikon Nau. Mas o apelido de seu promotor era Petishi Yandei, o Diamante Feliz. Os melhores pugilistas do circuito tailandês lutaram por Petishi Yandei, que também teve muitos campeões em seu famoso campo de Bangkok, Petishi Yandei Gym. Senhor Virat Vishiraratanaong fez eventos da WBC Conselho Mundial de Boxe na Ásia, autoridade de referência em boxe na Ásia. E foi um dos promotores N graus 1 em boxe no Sudeste Asiático. Em 2005, ele recebeu o título de promotor do ano. Sua última promoção ocorreu em 8 de dezembro de 2015. O famoso promotor se aposentou, depois de mais de 30 anos de carreira, abre caminho para seu filho, Senhor Notadej Vashiraratanaong, promoção Petishi Vizete, que é um promotor no estádio de Rádia. Mas em Lumpini, a família Vashiraratanaong ainda estará um pé no estádio com o sobrinho do promotor Piarat Vashiraratanaong, promoção Petishi Pia. A noite de despedida do promotor Petishi Yandei de 8 de dezembro no estádio Lumpini foi única com 12 cintos em jogo, 8 cintos da Tailândia e 4 cintos de Lumpini. Hoje, o promotor número 1 do Lumpini não tem contexto, como Perapong Teradejapong, como o promotor Chunket Petit. Em 68 anos, apesar de se organizar desde os 40 anos, ainda é o homem forte no estádio do Lumpini. É atualmente o maior promotor da Tailândia, porque Chunket Petit é também o promotor número 1 no estádio da TV7, o estádio que pertence a ele metade, a outra metade pertence ao exército. Com cerca de 150 eventos por ano, incluindo 50 no estádio TV7, ele ainda é o promotor mais requisitado.
Chungkit é frequentemente a causa de grandes promoções no estádio de Lumpini, como o evento de 3 de julho de 2009, onde os campeões de Rádia enfrentaram os campeões do Lumpini com Norazing e Lokbanyai contra Palungpong Pirianu Pachai, Hungruang Laek Loki Prabhat contra Kaimokdão Situ, Mong Konchai Petisopapan contra Petaversor Kitchai, Nong Site, ou contra Singtong Noi Portelacom, Sanator Ratanakiat contra Pakon Sakiotin, e na luta principal Saen Chai Sor Kingstar, que enfrentou 2 campeões no mesmo evento Petbon Show Fagrop Saket Dalpit Payatai. No mesmo ano, em março, um evento com 3 títulos de Lumpini e um título do estádio TV7 em lutas com Virachai Warwatananon contra Tanuzuklek Orquamuang, cinturão do Lumpini nas 105 libras. Hungpet Kvorhung Nirante contra Singdão Shokigana, cinturão do Lumpini nas 115 libras. Petishibon Shofagrop contra Jontong Shuatana, cinturão do Lumpini nas 126 libras. E Hungrat Naratrikun contra Farsaeng Petishi Jaopraia, cinturão do Lumpini na TV7 em 118 libras. A última grande promoção do ano 2015 organizada por Chungkit foi 22 de dezembro com a principal luta da atual superstar Pampayak Jitmuangnon, melhor boxeador do ano 2013 e 2014, contra Kaonar PK Saenchai pelo cinturão do Lumpini em 126 libras. Vitória de Pampayak. Chungkit teve contrato com os campeões como Narunart Singh Simailgim, Rakiat Kiat Prapati Manediang, Nontachai Situ, Sakedal Pitpayatai, Mong Kouchai, Nopadiat Singh Simailgim. Hoje ele sempre tem 2 fenômenos dos rings de Muay Thai, sendo eles Yoduisha Ken Muay Thai e Wanchalong PK Saenchai. Chun está sempre muito presente, mas também próximo da aposentadoria, como seu grande rival Petishi Yendei, que passou a tocha para seu filho. Mas Chun, como Petishi Yendei, logo deixará os comandos de sua promoção para sua filha, Miss Panisha Teradejapon, promoção Petikiat Peti. Ela já organizou grandes eventos em associação com seu pai em 10 de novembro de 2015 com Chujaroenda Bruncharakam contra Petimorakot Welsung Prapai, Yoduisha Ken Muay Thai contra Ritevada Sornipapon, Muang Thai PK Saenchai contra Seksum Orquamuang, luta principal, Semparun Chai contra Pampayak Jitmuangnon, Kaonar PK Saenchai substituiu Pampayak. Outros renomados atuais promotores do estádio Lumpini são o Sr. Pramuk Rotichanatun, proprietário do acampamento por Pramuk, que formou a Estrela Buacal, o Sr. Tiadpong Aomanun Jartui, dono do famoso acampamento Saing Morakot, o Sr. Somboon Nirutimatei, proprietário do acampamento Eminente Air, acampamento dos campeões John Od, Neung Tepe, Hungyubon, Satan Faya, Shoyuki, General Sutat Pampamuang, proprietário do acampamento Fonjang Pampamuang para Chonburi, acampamento dos campeões Pokeal, Satan Faya, Petmai. Desde a sua criação, muitos pugilistas estrangeiros lutaram no estádio Lumpini. Mas pouco estrangeiro foi capaz de lutar por um cinturão de Lumpini e menos ainda ganhar. Até agora, 10 lutadores que não eram tailandeses tiveram a honra de competir por uma luta pelo cinturão do Lumpini e apenas 3 conseguiram o cinturão. O primeiro foi o holandês Ramon Dekers, Rest in Peace, que enfrentou o tailandês Sara em 1992. Dekers foi derrotado em pontos depois de um jogo muito próximo. Em abril de 1999, 2 franceses desafiaram os campeões tailandeses pelo cinturão do Lumpini, Mourad Sari e Stepan Nikema. Sari ganhou o cinturão 140 libras contra o tailandês Sonchai. O campeão Stepan Nikema, no mesmo dia, lutou contra o Neung Trakam por Muang Yubon pelo cinturão de Lumpini 147 libras. Nikema caiu em uma armadilha, e não permitiu que ele ganhasse o cinturão tão desejado.
Já no dia 26 de fevereiro de 2010, os campeões franceses Farid Villalmy e Kamel Gemel também tentaram ganhar o cinturão. Esta luta França contra a Tailândia no Lumpini foi organizada pelo promotor Chunket Petit em associação com o promotor francês Denis Marie Cintura. Farid Villalmy foi derrotado por pontos contra Sayok Phampham pelo cinturão de Lumpini 154 libras e Kamel Gemel perdeu por nocaute técnico para Kongfaldo Muang pelo cinturão de Lumpini 140 libras. Finalmente, em 29 de outubro de 2010, em Paris, foi organizada uma luta por um cinturão de Lumpini. Foi a primeira vez que um cinturão do estádio Lumpini foi disputado na Europa. O campeão francês Abdallah Mabel enfrentou Sayok Phampham. Abdallah Mabel perdeu por pontos contra o formidável Sayok. Em 10 de fevereiro de 2012, o jovem fenômeno Damien Lamos tentou a façanha de ganhar o cinturão do campeão do Lumpini, Kongfaldo Muang, que venceu Kamel Gemel em 2010. Depois de uma luta implacável contra Kongfaldo Muang, os juízes deram o veredito. Damien Lamos ganhou por pontos e se tornou o novo campeão do Lumpini 140 libras com apenas 21 anos. Em 2014, mais uma vez, um cinturão de Lumpini foi disputado fora da Tailândia. Em 9 de março de 2014, o tailandês Deshsakida Sitsong Pienong ganhou um cinturão de Lumpini no Japão. Deshsakida venceu por pontos o japonês Kunitaka Fujiwara pelo cinturão de Lumpini em 122 libras. Mas Deshsakida deixou vago o cinturão, pois ele precisava servir ao exército da Tailândia. No dia 11 de maio, no Japão, o tailandês Nuthapon Nashuak Vitayakon derrotou o japonês Ito Nakatake pelo cinturão vago de Lumpini 122 libras. Nuthapon manteve seu título, novamente no Japão, em 19 de abril de 2015 contra Nakatake. Em 2016, o lutador francês tem a oportunidade de competir por um cinturão do estádio Lumpini. Rafi Singh Patong, campeão mundial, Conselho Mundial de Boxe WBC e Conselho Mundial de Muay Thai WMC, vencedor do torneio Muay Thai Fury, vencedor do torneio Max Muay Thai, é um membro dos últimos aventureiros dos rings. Tornou-se muito raros, o que fazem a sua carreira no Reino do Sião enfrentando os melhores lutadores tailandeses do momento. Durante anos, Rafi treina e luta pelo famoso acampamento de Phuket, o Singh Patong Gym. Passo a passo, ele fez o seu caminho, destacando-se no circuito tailandês e batendo os campeões tailandeses no ranking do estádio do Lumpini. Em 3 de setembro de 2016, Rafi teve a honra de competir por um cinturão do estádio Lumpini 147 libras. Para este cinturão do Lumpini em face de Pong Siripor Siripong, campeão da TV7, Rafi perdeu por pontos depois de uma terrível batalha na qual o seu adversário acabou com corte com sangue aberto com vários centímetros no topo da cabeça. O tailandês teve 15 pontos depois da luta contra o francês. 8 meses depois, em 20 de junho de 2017, ambos os Nakimuai se encontram para competir novamente por um título do estádio de Lumpini, o cinturão de Lumpini em 147 libras. Rafi faz uma luta épica e bate Pong Siri em pontos. O francês entra na história do Muay Thai ao se tornar o terceiro estrangeiro do mundo a tirar o cinturão do mítico estádio. No início de 2010, o estádio do Lumpini começou aos poucos a se deteriorar, especialmente o seu teto, que estava em péssimo estado. Mas em vez de renovar completamente o estádio, os responsáveis e os acionistas do estádio decidem construir outro, um estádio ultramoderno que substitui o antigo estádio. A construção do novo estádio do Lumpini começou em 2012. Este imenso estádio custou a insignificante soma de 380 milhões de bates. Levou 2 anos para construir o novo estádio do Lumpini. O novo estádio foi inaugurado em fevereiro de 2014. O antigo estádio ficava no centro da cidade, perto do distrito turístico, mas agora está situado a 20 quilômetros de sua localização de origem.
O novo estádio de Lumpini fica na Ramintra Road, ao lado do campo do Exército Real Tailandês no norte do subúrbio de Bangkok, não muito longe do antigo aeroporto Don Muang. Para chegar a este novo estádio é mais complicado, porque ele está completamente fora do caminho. É a estação de metrô mais próxima a Panmyottin, fica a 3 km do estádio. Além disso, o preço dos bilhetes aumentaram consideravelmente, especialmente para os estrangeiros. Desde a sua abertura, os promotores deste novo estádio têm dificuldade em preencher todos os seus eventos. O estádio pode acomodar até 5.000 espectadores e é totalmente climatizado. Dentro deste novo estádio, os cinturões dos campeões do Lumpini, os tailandeses competem sempre de forma eletrizantes, mas de agora em diante há um novo modelo de cinturão para os torneios especialmente organizado no estádio de Lumpini. Tornou-se um lugar confortável para os naquimoais que enfrentaram as duras condições do antigo estádio. Foi mais uma página que passou na história do antigo e memorável estádio de Lumpini. A história deste estádio mítico continua com este novo estádio ultramoderno.